Todos nós gostamos de um bom susto, seja de um filme, uma creepypasta ou um bom livro. E é a nossa curiosidade sobre o lado mais sombrio da vida que nos atrai para alguns dos lugares mais assustadores e macabros do mundo. Neste vídeo, exploramos 5 locais realmente sombrios e perturbadores que as pessoas realmente pagam para visitar. Grutas de Gomantong, Malásia. As Grutas de Gomantong são um complexo sistema de cavernas localizado dentro da colina Gomantong, na divisão de Sandakan, em Sabah, na Malásia. As cavernas são uma maravilha geográfica, apresentando paredes de calcário que chegam a até 90 metros de altura. No entanto, visitar a caverna há um aviso para quem visita a caverna. Se você tem nojo de insetos, morcegos e um cheiro forte de fezes, é melhor não entrar. Aqueles que foram corajosos o suficiente para dar uma olhada descrevem como a experiência com a vida selvagem mais nojenta que já tiveram. A caverna abriga mais de 2 milhões de morcegos, e assim que você entra e admira sua beleza, rapidamente é dominado pelo fedor de guano, também conhecido como cocô de morcego. Os excrementos formam uma camada espessa que cobre o chão. Se isso já não fosse ruim o bastante, a caverna também está infestada de baratas, literalmente milhões delas que estalam sob os pés quando são pisadas. As paredes estão cobertas delas e elas podem subir pelas suas pernas enquanto você segue o caminho elevado para visitantes dentro da caverna. Naturalmente, as baratas são atraídas pela grande quantidade de cocô. Se você conseguir superar o fedor e a presença das baratas, ainda há coisa pior por vir, na forma de cobras, escorpiões, grandes aranhas peludas, caranguejos de água doce e as notórias centopeias gigantes, Scutigera, uma criatura venenosa que pode chegar a pelo menos 8 centímetros de comprimento. Também há ratos que servem de alimento para as cobras, e, se você ousar olhar para cima, verá centenas de morcegos de cauda livre de lábios, enrugados pendurados acima de você enquanto dormem. A caverna também abriga salanganas, pequenos pássaros pretos que dormem na caverna e ficam pendurados nas paredes à noite. Existem 2 tipos de andorinhões: o andorinhão de ninho preto e o andorinhão de ninho comestível, que constroem seus ninhos com a própria saliva endurecida. Esses ninhos são uma iguaria cara em algumas partes da Ásia e são usados para fazer sopa de ninho de pássaro. Adoraríamos saber se você já visitou essa caverna dos horrores e se ela foi tão horrível quanto parece. Caixões suspensos, Filipinas. O povo Kankani de Sagada, na província montanhosa da ilha de Luzon, nas Filipinas, trata seus mortos de forma muito diferente dos métodos convencionais encontrados no Ocidente. Eles não enterram os caixões a 2 metros. Em vez disso, eles penduram os caixões nas laterais dos penhascos no Vale do Eco de Sagada. Para os visitantes que não conhecem a tradição, ver os caixões pode ser bastante desconcertante. O ritual de sepultamento único remonta a mais de 2.000 anos, embora raramente seja praticado atualmente. O ritual começava com a própria pessoa esculpindo seu próprio caixão a partir de troncos ocos antes de morrer. Se estivessem muito bem ou muito fracos, um membro da família fazia o caixão em seu lugar. Quando a pessoa finalmente morria, o enterro começava com uma reunião liderada pela família do falecido. Isso era seguido por dias de luto, abate de animais e preparação do corpo para o sepultamento. O corpo era então levado para uma caverna onde o caixão estava esperando. Acredita-se que carregar o corpo transfere sorte, bênçãos e talentos para os familiares que ficam.
A pessoa falecida é então colocada dentro do caixão em posição fetal e muitas vezes os ossos são quebrados para que caibam. O caixão é então colocado sob uma saliência natural na lateral do penhasco, seja em uma prateleira de pedra ou encaixado em buracos cavados na lateral do penhasco. A altura em que o caixão é colocado reflete o status que o falecido tinha em vida. Os Kanken acreditavam que, ao pendurar o caixão em vez de enterrá-lo, o espírito do falecido teria uma chance melhor de alcançar a vida após a morte. Alguns dos caixões suspensos têm bem mais de 100 anos, e, com o tempo, a madeira começa a apodrecer e eles caem de sua posição suspensa para o vale abaixo. Os caixões suspensos são reservados apenas para os membros mais distintos da comunidade. Para os demais, o enterro consiste em colocá-los em cavernas de calcário, encaixados em uma fenda ou empilhados sobre um caixão já existente. Novamente, quanto mais alto eles são empilhados, maior era o status da pessoa em vida. Nos últimos anos, os caixões suspensos do Vale do Eco se tornaram uma atração turística mórbida. Você visitaria? Catacumbas Capuchinas, Itália. As catacumbas capuchinas são criptas subterrâneas de sepultamento em Palermo, Sicília, sul da Itália, e nos últimos anos se tornaram uma atração turística macabra. No século XVI, o cemitério do Mosteiro Capuchinho de Palermo estava lotado, então os monges tiveram a ideia de criar um local de sepultamento subterrâneo sob o edifício que eles cavaram manualmente. Em 1599, o corpo mumificado do irmão Silvestro de Gubbio foi colocado nas recém-escavadas catacumbas. Depois, outros corpos foram colocados ali, inicialmente apenas frades falecidos. Seus corpos desidratados eram colocados em suportes e depois lavados com vinagre para preservá-los. Alguns corpos foram embalsamados, outros colocados em caixas de vidro seladas. A maioria dos corpos usava hábitos de monges. No entanto, nos séculos que se seguiram, as catacumbas foram abertas ao público rico e tornou-se um símbolo de status ser sepultado lá. Grandes doações dos parentes dos falecidos mantinham a cripta e, enquanto as contribuições continuassem, o corpo de seus entes queridos poderia permanecer em seu lugar designado. Se os parentes parassem de enviar dinheiro, o corpo era deixado de lado em uma prateleira até que os pagamentos fossem retomados. Em 1871, o irmão Ricardo foi o último monge sepultado nas catacumbas e, a partir de então, o local passou a ser onde ricos e famosos eram enterrados. Os últimos sepultamentos ocorreram na década de 1930 e, entre as últimas pessoas enterradas, estava Rosalia Lombardo, de 2 anos, que morreu de gripe espanhola em 1920. Seu pai, de coração partido, pediu ao especialista em embalsamamento, professor Alfredo Salafia, que preservasse seus restos mortais. Ele usou formalina, ácido salicílico e sais de zinco. Conhecida como a Bela Adormecida, Rosália está com o corpo perfeitamente preservado em um caixão de vidro. E ao longo dos anos ela ganhou atenção, porque seus olhos parecem abrir e fechar várias vezes ao dia, revelando suas íris azuis perfeitamente intactas. Hoje, as catacumbas contêm cerca de 8.000 corpos e 1.252 múmias que revestem as paredes, assustadoramente divididas de acordo com sexo e status. Alguns corpos estão melhor preservados do que outros e alguns estão grotescamente posicionados. Para aumentar o clima assustador, muitos dos corpos estão vestidos com suas melhores roupas. A cena macabra é uma grande atração turística e dizem que as catacumbas dos capuchinhos são as mais assustadoras do mundo. Clown Motel, Nevada. Para algumas pessoas, o medo de palhaços é muito real.
Esse medo, conhecido como coulrofobia, acredita-se ser provocado pela maquiagem facial exagerada dos palhaços, que pode dar a impressão de esconder uma pessoa mais sinistra por baixo. As cores da maquiagem dos palhaços também são vistas como ameaçadoras por alguns, lembrando-os da morte ou de ferimentos graves. Além disso, a combinação do comportamento cômico, mas muitas vezes imprevisível dos palhaços, pode ser desconfortável e assustadora. Afinal, o palhaço assassino John Wayne Gacy se escondia atrás de sua fachada pública como palhaço e iniciou uma onda de assassinatos que durou 6 anos, durante a qual matou pelo menos 33 jovens. Por isso, não é surpresa que a acomodação mais assustadora dos Estados Unidos seja o Clown Motel em Tonopah, Nevada. O motel não é difícil de encontrar. Com sua fachada colorida e 2 recortes de palhaços de 5,8 metros de altura em cada lado da entrada da propriedade. E se você tem medo de palhaços, é melhor não entrar, pois lá dentro está a maior coleção particular de figuras e lembranças de palhaços do mundo. O tema assustador de palhaços toma conta de todos os quartos do motel e é um verdadeiro pesadelo para quem tem coulrofobia. Os hóspedes são recebidos por milhares de palhaços que cobrem as prateleiras do saguão e todos os quartos têm um tema de palhaço. Se o exterior e o interior do lugar já não fossem ruins o suficiente, a poucos metros dali está o antigo e histórico cemitério de Tonopah, que dizem ser assombrado pelas almas inquietas enterradas lá. Fundado em 1901, o terreno assustador e árido é o local de descanso final de 300 moradores, incluindo muitos dos pioneiros de Tonopah, muitos dos quais sucumbiram à misteriosa praga de Tonopah de 1902, cuja causa ainda permanece um mistério. Também estão enterrados lá 14 mineiros que morreram no incêndio da mina Tonopah Belmont em 23 de fevereiro de 1911. Entre eles, Big Bill Murphy, que morreu aos 28 anos tentando salvar os mineiros. Muitos acreditam que os barulhos estranhos e eventos inexplicáveis são causados pelos espíritos no cemitério. Ou isso, ou os palhaços do hotel próximo estão pregando peças e com Pennywise vigiando você enquanto dorme. Essa é uma possibilidade real. Adoraríamos saber se algum de vocês já visitou esse hotel. Ossuário de Sedlec, República Tcheca, ao longo de uma rua estreita no subúrbio de Kutná Hora, na República Tcheca, fica uma capela medieval charmosa, mas discreta, chamada Igreja de Todos os Santos. Mas não é o exterior que os visitantes vêm ver. É o que se esconde sob a capela que atrai os homens. Apelidada de Igreja dos Ossos, na câmara inferior desta capela de aparência comum abriga uma história sombria de mistério e morte, exibindo uma das coleções mais macabras de ossos humanos do mundo. A história macabra começou em 1278, quando o rei da Boêmia enviou o abade do mosteiro cisterciense de Sedlec à Terra Santa, na Palestina. Quando voltou, ele trouxe consigo um jarro de terra sagrada da Igreja do Santo Sepulcro, em Jerusalém, onde Jesus foi crucificado no Gólgota. Ele espalhou a terra ao redor do cemitério local. Quando a notícia sobre a terra sagrada se espalhou, pessoas de toda parte começaram a pedir para serem enterradas naquele solo sagrado, e logo o cemitério ficou superlotado. No século XV, a cidade foi expandida e, para dar lugar ao desenvolvimento, todos os corpos do cemitério foram exumados e os esqueletos foram empilhados no porão da recém-construída Igreja de Todos os Santos. E lá permaneceram até 1870, quando um entalhador chamado František Rindt recebeu a tarefa de usar os 40.000 esqueletos humanos para decorar a capela.
O resultado é espetacular, mas arrepiante. Uma das peças mais notáveis do ossuário de Sedlec, como é chamado agora, é a câmara gigante, que dizem incorporar todos os ossos do corpo humano. Há também guirlandas de crânios e um brasão de armas formado pelos ossos dos Schwarzenbergers, uma família aristocrática tcheca que já governou a cidade. Pilhas de crânios humanos estão empilhadas como pilares e exibições religiosas são organizadas com ossos. Apesar do aspecto macabro, ainda é um local de culto respeitoso e todos os visitantes são lembrados disso. Aqueles que visitaram acham a exposição pacífica, embora um pouco assustadora quando você considera que cada um desses ossos já pertenceu a um ser humano e, em vida, provavelmente não era assim que esperavam terminar.